Então, vamos pegar de novo aqui o texto do site internacional. Já lemos um pouquinho sobre esse Prana Mantra do devoto que desapareceu hoje. O nome dele é Shripa Krishna Das Maharaj. Vamos continuar então com a aula de Silachara Maharaj. Aonde paramos? Deixa eu achar aqui o ponto. Se a live cair, me liguem, tá? Então, ontem estávamos lendo Cultivando o Coração, né? Era a aula, leitura, Cultivando o Coração. Deixa eu ver se eu já terminei de ler essa aula aqui. Já acabamos de ler essa aula, que foi falado sobre Namacharya Siddhartha, que bateram nele, e ele não parou de cantar o santo nome. É os tipos de fé, né? Então já lemos essa aula hoje, quer dizer, ontem. Agora vamos ler a próxima aula. É importante essa aula aqui. Essa aula aqui é bem importante, porque todo mundo, a maioria pelo menos passa por isso. Quando a família é contra, essa aula aqui, muito importante, eu não li ainda, mas vamos ler agora. Essas aulas, na verdade, aqui que estamos lendo à noite, eu nunca havia lido elas. Eu estou lendo pela primeira vez junto com vocês. Quer dizer, vocês estão escutando, eu estou lendo e vocês estão escutando, mas estamos, ao mesmo tempo, vendo o que Silachara Maharaj está falando. Então, quando a família é contra, é uma aula de Sua Divina Graça, um Vishnupad, Srila Bhakti-Nirmal Acharya Maharaj. Ele deu essa aula no dia 6 de setembro de 2011. Fazem 11 anos que ele deu essa aula. Então, ele diz o seguinte aqui. Um devoto, ele está perguntando o que fazer. O pai de um devoto, ele não permite que eles venham e sempre ele é contra a consciência de Krishna. O devoto falou para Silachara Maharaj, meu pai não permite que nós vamos aí no templo e ele é contra a consciência de Krishna. Então Silachara Maharaj fala, há um exemplo muito bom. Então você pode entender. Raghunatha Das Goswami, ele sempre quis servir Mahaprabhu. Ele sempre quis ir para a consciência de Krishna. Ele queria entrar na consciência de Krishna. Mas o seu pai sempre o impedia. Ele o trazia de volta. Então, Raghunatha Das Goswami, ele era milionário, quer dizer, filho de um grande latifundiário milionário. O tio também era milionário. Ele era o único herdeiro. Todo mundo sabe essa história, né? Contada sempre no dia de Panihati, o festival de Panihati. Ele era muito rico, muito milionário. O pai dele fez o quê? Arrumou uma bela esposa, a esposa mais bonita da região para ele casar. O pai queria prendê-lo, mas ele tinha essa vontade de entrar na consciência de Krishna, mas o pai era muito rico, colocava guardas indo atrás dele, trazendo ele de volta toda vez que ele fugia. Então, Silachara Maharaj vai contar essa história agora. O pai sempre trazia ele de volta. Alguns devotos, eles têm apenas 1 ou 2 seguranças. O pai e a mãe, mas
o pai e a mãe, mas o pai de Raghunatha Das Goswami, ele era uma pessoa muito, muito rica. E ele contratou 11 seguranças para o seu único filho. Raghunatha Das Goswami, ele repetidamente foi até Mahaprabhu, ele ia ver Mahaprabhu, mas Mahaprabhu disse a ele, volte. E aí tem um verso aqui que Srilacharya Maharaj fala, seja corretamente internamente, você tem que ser correto internamente, faça a renúncia interna e comporte-se como todos os outros externamente. Esse aqui é o verso. Mahaprabhu falou isso para Raghunatha Das Goswami. Por dentro você seja renunciado corretamente. Por fora, haja como todos. E aí, Mahaprabhu mandou ele voltar para casa para continuar com a mulher, continuar a trabalhar com o pai dele, mas internamente rendido a Deus. Externamente, sim, você convive com a família, você mora com a família, mas internamente não se apegue a nada. Viva com a família, mas sempre se apegar a nada. E aí, continuando esse verso, fala o seguinte, Krishna irá resgatá-lo em breve. Se você fizer isso, se você renunciar internamente, renunciar ao mundo material e servir Deus, é a renúncia correta. Mas externamente, você ainda convive com a família, você faz aquela média com a família. Em breve, como diz aqui nesse verso, em breve Krishna vai te tirar dessa situação. Krishna está vendo tudo, ele está vendo se internamente você quer renunciar à família, se você quer largar tudo para servir Deus ou não. Não adianta fazer isso para o outro ver, tem que ser interno, tem que ser real, tem que ser sincero. E aí Krishna faz o arranjo. Se você tem essa vontade, Krishna faz o arranjo. Onde está escrito isso? No Sri Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila, ao meio do livro, capítulo 16, verso 239. Não é necessário mostrar tanto a sua devoção externa, disse Mahaprabhu. Não é necessário você querer mostrar para os outros que você é um grande devoto. Isso tem que ser interno. Tem alguns que andam com saco de japamala no pescoço para mostrar que cantam a japamala o dia todo. Para que isso? Para que você quer mostrar para o outro que você é um grande devoto? Krishna está vendo o que você faz. Se é sincero ou não. Não para mostrar para ninguém. Nós não queremos fazer um show. O Sri Chaitanya Sarasvati Mati não quer fazer um show. Por isso, na hora do Kirtan, não é necessário. Na verdade, não é que não é necessário. Srila Siddhar Maharaj não gostava disso. Aquela pessoa que fica pulando para mostrar que está em êxtase. Ele não está em êxtase. Ele quer mostrar para o outro que está em êxtase, que está feliz. Felicidade da mente. Mas, como disse Srilacharya Maharaj, emoção não é devoção. Quando você está feliz realmente da alma, isso é devoção. Mas não é emoção. Ou você quer mostrar para o outro que você está feliz, pulando. Já me perguntaram uma vez, uma não, várias vezes, algumas pessoas que não são da consciência de Krishna, falaram para mim, me questionaram, por que os Hare Krishna ficam pulando, mostrando que estão felizes? Isso é falso. Já falaram isso para mim. Pessoas que não são da consciência de Krishna viram que aquele pular, aquele cantar, pulando, dando risada, parece que está em êxtase cantando o Mahamantra. Isso daí é falso. As pessoas veem isso. Alguns veem isso, né? Então, para que você quer mostrar que você está em êxtase? Se você não está em êxtase da alma. Srila Siddhar Maharaj sempre falava isso. Tem vários textos dele, várias aulas dele falando sobre isso. Você tem que expressar o teu corpo, o que você sente na alma. E Mahaprabhu falou aqui, não precisa nem mostrar para ninguém isso. Não mostre para o outro o que você está sentindo internamente. Deixe-me ver aqui. Esse verso aqui que foi falado, né? Não é necessário mostrar tanto a sua devoção externa, falou Mahaprabhu.
Houve também um devoto que deixou a barba crescer porque tem um problema com o seu pai. Você pode mostrar ao seu pai que não está envolvido em atividades devocionais. E, por dentro, você pode continuar. Não é necessário mostrar nada externamente para ninguém. Você pode fazer isso internamente. Então, o devoto tinha um problema com o pai não aceitava ele ser da consciência de Krishna. O que ele fez? Ele deixou a barba crescer. Mas internamente ele estava lá rendido. Internamente ele queria devoção. Agora, não é para escutar isso e dar a desculpa, eu tenho a barba comprida porque alguém não gosta que eu seja Hare Krishna. Ou você que não gosta, ou você que quer ter a barba, você tem a luxúria de ter a barba, de ter o bigode, você tem a luxúria de ter o cabelo comprido, o cabelo sem raspar, e aí você dá essa desculpa, mas se eu raspar a cabeça, as pessoas vão achar estranho, não vão gostar. É você que não quer ou é os outros? Isso daí também não podemos pegar um exemplo de que Srila Maharaj está falando e agora todo devoto deixar a barba e o bigode crescer, porque a Acharya Maharaj não gosta disso. Isso daí, se está te atrapalhando, teu pai, tua mãe, enfim, a esposa, alguém está reclamando. Mas você por dentro, você quer continuar. Mas por fora tem um monte de gente reclamando. Isso vai causar um grande incômodo para você, vai atrapalhar sua vida devocional, principalmente o pai e a mãe, né? Porque você vive com o pai e a mãe, ele que te sustenta. A mulher, ela tem que aceitar que você é Hare Krishna. Os outros têm que aceitar que você é Hare Krishna. Agora, uma criança, um adolescente, ele depende do pai, depende da mãe para sustentá-lo. Então, deixa a barba crescer. Se você mora com o pai te sustenta, deixa a barba crescer. Mas por dentro você está na entrega. Por dentro você está querendo servir Deus. É isso que Srila Maharaj está falando aqui, nessa parte aqui que ele diz isso. É por isso que uma relação forte é necessária. Srila Raghunatha Das Goswami é um exemplo disso. Então, ninguém pode pará-lo. Mahaprabhu disse a ele, no final, volte para sua casa, não mostre Markata Vairagya. O que é Markata? Markata quer dizer macaco. Não mostre a renúncia de macaco. Não mostre. Esse aqui é um termo muito comum lá na Índia. Markata Vairagya. Vairagya é renúncia. Não mostre a renúncia de macaco. Você deseja o Senhor Supremo internamente. Não é necessário mostrar nada ao seu pai. Se você mostrar a japamala para o seu pai e ele ficar louco, zangado, bravo, então não mostre ao seu pai a japamala. Seja sincero e siga as regras e regulamentos internamente. Mas mostre aos seus pais que você não é um devoto ou que não é mais um devoto. Então, o seu pai, ele ficará muito feliz. Ele o enviará novamente a Delhi para estudar e de Delhi você pode vir de vez em quando a Vrindavana para ver a deidade de Vrindavana, o nosso templo. Finalizado. Essa é a resposta. Essa é a política. Então, se o teu pai não vai deixar você, como diz aqui, ir para Delhi estudar, porque você mostra para ele a japamala, não cante na frente do teu pai a japamala. Não precisa mostrar isso. Não fique
batendo de frente com aquele que está te sustentando, com aquele que manda em você ainda. Você é criança, você é adolescente, o pai manda em você, ele que te sustenta, ele que te banca. Então, não faça isso. Não queira mostrar para o teu pai, eu sou um devoto e você tem que aceitar. Tem pai e mãe que não aceita. Então, o Raghunatha Das Goswami é o exemplo disso. O pai dele não queria, e aí Krishna fez o arranjo, Krishna fez todo o arranjo, e aí ele realmente se rendeu. Mas por fora, no início, não precisa mostrar. Tem alguns que gostam de provocar o pai e a mãe. Mas isso não é necessário, como disse Lachara Maharaj. Ele pode te tirar, ele pode não te dar a chance de você ir ao templo. E aqui no caso ele falou, vá para Delhi estudar, de Delhi para Vrindavana, não é tão perto, mas também não é tão longe, são 4 horas de carro. Vá para Vrindavana, participe, veja a deidade e volte. E o teu pai ficará feliz se ele achar que você não é mais devoto de Krishna. Se você tem problema com o teu pai e com a tua mãe. Agora, quando você é adulto, é a coisa diferente. Você é adulto e você se banca, você ganha dinheiro, então ninguém pode, como disse Lachara Maharaj. Se alguém virar para você e falar, por que você está usando essa tílaka na testa? E alguém ficar enfim, reclamando que você está usando isso, você tem que chegar para a pessoa e falar, é você que paga minhas contas? Então, deixe eu na minha religião. Isso aí é uma outra aula de Silachara Maharaj. É diferente, a mulher e o marido que estão reclamando que o marido ou a mulher é devoto, é diferente o pai e a mãe. O pai e a mãe estão bancando a família. Eles estão sustentando a criança, o adolescente. Ele não pode sair de casa. Agora, um adulto, ele tem que se impor. O adulto tem que se impor, sim. A minha religião, qual o problema? Você tem que respeitar a minha religião. Silachara Maharaj falou isso. Você vai na faculdade, você está de tílaka, e alguém começa a falar, por que você usa isso, não sei o quê? Você fala, é minha religião, respeite. Você não paga minhas contas, respeite a minha religião. Essa é a orientação do Guru. Agora, você não precisa mostrar a renúncia externa também. Seja interno. Internamente você tem que ter a renúncia. Internamente você tem que ter a devoção. Continuando aqui a leitura. Tem um verso aqui que Silachara Maharaj citou, que diz assim, aqueles que adoram Krishna são muito inteligentes. Já contei muitas vezes como eu cheguei aqui, diz Silachara Maharaj. Meu pai, ele estava preocupado. Ele estava me procurando em todos os lugares, indo de um lugar para o outro. 1 ano depois, ele pensou, o meu filho, ele tinha algum apego ao Bhagavad Gita. Talvez ele tenha ido a um templo. Ele havia procurado por toda Mayapur. E depois ele veio para cá, para o templo de Koladwip. O pai e a mãe estavam procurando Silachara Maharaj. Um dia, eu estava fazendo o telhado de um prédio aqui do telhado, eu vi minha mãe, que estava chegando. Isso aqui está na biografia de Silachara Maharaj, né? A mãe dele foi procurá-lo, Silachara Maharaj estava no telhado, ele viu a mãe dele chegando. Eu desci imediatamente e contei ao segurança, falou para o segurança, há uma senhora vindo, ela provavelmente vai perguntar sobre essa pessoa. Eu disse a ele o meu nome anterior, o meu nome de registro. Diga àquela senhora que ele não está aqui. Você vê o quão cruel
eu tinha que ser, disse Silatchar Maharaj. Ele viu a mãe dele de longe, ele estava no telhado lá, coordenando a obra, e ele desceu correndo, falou para o segurança do porteiro lá do templo, falou, olha, se ela procurar essa pessoa, que era o nome dele anterior, dele entrar na missão, se ela procurar, fala que não está aqui, que ele não está aqui. Essa pessoa não está aqui. E aí que ele falou, veja como eu fui cruel com ela naquela ocasião. Ele estava falando isso. Um olhar materialista, ele fala, nossa, que pessoa cruel, ele não deixou a mãe ver ele. Mas não é bem assim. A visão transcendental é diferente. Então, continuando aqui, você vê o quão cruel eu tinha que ser naquela época. Naquela época, eu era um menino novo. Ele não era um menino, na verdade, né? Ele tinha por volta de 29 anos, tal, mas era uma pessoa nova, um garoto. Era um rapaz novo. E aí ele fala, eu tinha 1 ano aqui na missão, e eu não tinha um fundamento da consciência de Krishna, da consciência espiritual. Eles podiam facilmente me converterem e me levarem para o ambiente ilusório. Então, Silatchar Maharaj falou, ele tinha só 1 ano de devoção, 1 ano de missão, eles podiam ir lá, a mãe dele, convencer ele a voltar. Então, o que ele fez? Ele falou para o segurança, fale para ela que essa pessoa não está aqui, que, na verdade, essa pessoa era ele, né? Então, ele teve esse receio de ser convencido por ela para voltar. Por isso, eu tive que ser cruel, ele diz, e fazer isso. Foi assim que aconteceu. Alguém pode pensar, aquele menino, aquele rapaz, é muito mau. Ele disse à mãe que não estava ali, ele disse à mãe, enfim, ele não quis se mostrar para a mãe. Mas não é o problema para mim, ele disse, Silatchar Maharaj. Alguém pode dizer isso ou aquilo. Não é uma questão espiritual. Por que eu devo aceitar isso? O que eu tinha que aceitar, eu fiz isso. Então, não é espiritual ele ir lá, por exemplo, conversar com a mãe e voltar para casa, não é espiritual. Ele fez o correto, ele fez o que é espiritual. Ele largou a família e quando foram buscá-lo, procurar ele, ele não se identificou, ele não se mostrou para eles, porque esse é o correto espiritualmente. Ele queria renunciar a tudo. Ele queria renunciar ao mundo material. Então ele fez o correto. Mas o materialista vai falar, que pessoa má. Deixou a mãe dele ficar sem vê-lo. E fizeram até a cerimônia de Shirada, fizeram a cerimônia que ele havia abandonado o corpo. Pensaram que Silatchar Maharaj tinha morrido. Ele é cruel? Não, ele não é cruel. Ele escolheu a devoção, ele escolheu a espiritualidade. Ele queria renunciar à família, renunciar ao trabalho, e ele renunciou. Ele renunciou a tudo. Nós vamos contar dia 19 a história dele, que ele jogou a chave do colégio que ele tinha, da escola que ele tinha, ele jogou no Govinda Kunda para cortar o laço material. Nós vamos contar melhor essa história no dia 19, quarta-feira, não amanhã, da outra semana. Ele tinha essa vocação, ele tinha não essa vocação, mas ele tinha essa fortuna espiritual de largar tudo. Quem tem a fortuna espiritual de largar tudo, a família, largar o emprego e se render no templo? Quem tem essa fortuna? São raríssimas as almas que têm essa fortuna. Ele largou a escola, que ele ganhava muito dinheiro, ele era o dono da escola. Ele largou a família e entrou no templo e se rendeu. E não quis nem que a mãe visse, que ninguém visse ele. Então, esse é um devoto realmente, né? Aquele que quer a renúncia correta, Yukta Vairagya. Yukta quer dizer verdadeira.
a renúncia verdadeira, Yukta Vairagya. Não é aquele que está querendo mostrar que é um devoto, que anda, como eu falei, com um saquinho de japamala no pescoço, ele fala para os outros que faz isso, eu faço Nirjal Ekadashi, fica se vangloriando que no dia de Ekadashi não come nada, nem toma água. Você pode fazer, é o melhor tipo de Ekadashi, sim, mas não precisa contar para ninguém. Não precisa ficar contando o que você faz. Eu canto 32 voltas na japamala todo dia. Para que você está contando? Se você canta isso, Krishna está vendo. Você não precisa falar para o outro o que você faz. Você tem que fazer por Krishna, para Krishna, e o Guru sabe. Não precisa ficar mostrando para ninguém. Isso daí é o ego, é o falso ego que quer mostrar para o outro o que você faz. E aí, continuando aqui a leitura, Silachar Maharaj fala: uma vez eu perguntei a Gurudeva, Shila Govinda Maharaj, foi depois que eu recebi sannyasi, em 2002. Silachar Maharaj, então, recebeu sannyasi em 2002, ou 2001. Ele fala: Gurudeva, eu tenho que ir para o meu lugar, para a minha casa anterior. Essa história é muito bonita também, que ele fala com o Gurudeva sobre a herança do pai e da mãe. Então vamos ler aqui Silachar Maharaj contando essa história. Ele falou: eu tenho que ir para a minha casa anterior, para a casa do pai e da mãe. Há um terreno em meu nome, ele diz. Eu devo vendê-lo e o dinheiro virá para o templo, para cá. Gurudeva perguntou: quanto dinheiro você receberá? E aí Silachar Maharaj fala: eu disse que poderia conseguir uma certa quantia de dinheiro. E Gurudeva disse: ok, eu darei esse dinheiro para você. Você não precisa ir lá. Veja só o que Gurudeva falou, Shila Govinda Maharaj. Você quer vender o terreno para conseguir esse dinheiro? Eu dou esse dinheiro para você, mas você não vai lá. Não quero dinheiro, diz Gurudeva, mas se para o templo alguém pode ficar com o terreno, por que não? Não é necessário ir. Vou perder você por causa de algum dinheiro. Dinheiro não é necessário. Vou te dar o dinheiro. Por que Gurudeva falou isso? Porque Silachar Maharaj ia ficar uma semana lá para vender o terreno. Longe do templo, já com roupa de sannyasi. Imagina Maya como ia atacá-lo. Como Maya ia atacá-lo? Com tudo, com todos os grandes perigos que alguém passa. Kanaki Kamini Pratista. Kanaki dinheiro, riqueza. Kamini mulheres. E Pratista fama e poder. Maya ia atacar Silachar Maharaj de toda forma para derrubá-lo, para ele não voltar mais para o templo. E aí Gurudeva falou: não, eu não vou deixar você ir. Eu te dou o dinheiro que você vai ganhar vendendo o terreno. Veja só, Shila Govinda Maharaj não deixou Silachar Maharaj sair do templo. Porque ele falou: dinheiro não é importante, mas você é importante. Eu não quero perdê-lo. Perdê-lo para quem? Para Maya. Maya é tão forte, que até Silachar Maharaj, Gurudeva ficou com medo que Maya dominasse ele. Até Silachar Maharaj, depois de receber sannyasi. Porque o teste de Maya é brutal. O teste de Maya, quanto mais você faz, quanto mais você serve, mais Maya vai te provocar. E Gurudeva não quis arriscar. Ele ficou com medo e falou: não, você não vai, eu vou te dar o dinheiro. Você vai ficar aqui comigo. Você vê, disse Silachar Maharaj. Portanto, não é necessário mostrar nada. Você pode fingir e dizer: ó mãe, eu nunca mais irei lá.
Não vou deixar você. Eu farei a vida familiar e eu servirei a você. Porque os pais, as mães, é uma outra aula de Silachara Maharaj. Ele já falou, os pais e as mães, eles querem ter o filho do lado dele. E não só isso, eles querem que o filho case, que tenha vários netos. Ele quer que o filho seja bem-sucedido na vida, com dinheiro, com fama. Todo pai quer isso. Silachara Maharaj falou na Índia, também é assim. Na Índia, mais do que no Ocidente. O pai e a mãe na Índia, eles têm mais afeição pelo filho do que aqui no Ocidente. Isso foi Silachara Maharaj que falou. Então, o pai e a mãe, se a criança falar, o adolescente falar, pai, mãe, eu quero ser brahmachari, eu vou morar no templo, não vou casar, não vou ter família. O pai e a mãe ficam tristes. Por quê? Porque a visão material. O pai e a mãe, devoto, quando um filho fala isso, ele tem que ficar muito feliz. Você vai trabalhar para Deus, você vai se render a Deus no templo. Isso é um devoto, isso é uma pessoa que tem a consciência correta. Mas os pais e as mães não têm essa consciência. Então, como diz aqui Silachara Maharaj, finja que você não está querendo largar tudo. Fale para o pai e para a mãe, eu vou casar algum dia, eu vou ter uma família. Não vai bater de frente com o pai e a mãe que querem um neto. Você fala, eu nunca vou ter filhos. Eu vou me render à missão, vou vestir laranja, açafrão, nunca vou ter filho. Para que você vai fazer isso? O Guru está falando, Silachara Maharaj, não faça isso. Faça a renúncia interna, não externa. Por dentro, sim, você pode pensar e falar, eu vou ser sannyasi. Não ser sannyasi, mas eu vou renunciar, eu vou vestir açafrão. Ser sannyasi é uma coisa que você está querendo fama e poder. Eu quero renunciar, eu quero morar no templo, eu vou receber a roupa que o Guru me der. Eu vou receber o cargo que o Guru me der. Mas por fora, no momento, não fique provocando o pai e a mãe. Na hora certa, Krishna faz o arranjo. Se você tem a vontade, na hora certa, Krishna vai fazer o arranjo. Continuando aqui a leitura, não é necessário mostrar a renúncia externa. Eu não vou largar você, fale para o pai e para a mãe. Eu vou ter uma família e eu servirei você. Farei tudo e você pode dizer como vou servi-lo se não estudar. Como vou servi-lo se não estudar? Isso você vai falar para o pai e para a mãe. Por favor, permita-me ir a Delhi para estudar. E agora ele voltou a falar do caso daquele rapaz que perguntou. Então, fale para o seu pai e para a sua mãe, permita que eu estude em Delhi. E aí, como disse Silachara Maharaj, aí você vai para Vrindavana de vez em quando. Faça isso. Dessa maneira, faça dessa maneira. São atividades devocionais. Você está mentindo, mas mentira para quê? A serviço de Deus? Então, não há problema em mentir. Veja só, tudo que você faz para o serviço de Deus, para a devoção, não há problema. Se você mente para o teu pai, para a tua mãe, para quem for, mas é uma mentira para servir Deus, não há problema com isso. Você não vai ter nenhum prejuízo em mentir. Para a devoção, para o serviço a Deus. Para servir Deus você pode fazer tudo. Mas, claro, serviço sincero. Não há problema em mentir quando o serviço é para Deus. Para o serviço ao Senhor, você pode mentir. Se você fizer algo errado, não há problema. Algo errado em termos de quê? Em termos de espiritualidade. Porque o mundo material, o certo e o errado, não é
o certo e o errado da espiritualidade, da consciência de Krishna. Não há problema nenhum se você quebrar uma lei, se você fizer algo que não é correto para o mundo material, se você faz isso para servir Deus. Se precisa ser feito isso para servir Deus. Não há problema. Não há problema se você fizer algo errado para servir Deus. Para quem você faz isso? Para o Senhor Supremo, para Gurudeva. Então, é permitido fazer isso. Não são as minhas palavras que eu estou dizendo. Isso é dito nos Shastras, nas Escrituras. E as Escrituras, elas também mostram isso. Muitos devotos fazem algo errado pelo serviço ao Senhor Supremo. Eles podem fazer qualquer coisa pelo serviço ao Senhor Supremo, a Krishna. Esse é o Siddhanta principal, fazer tudo para Deus. Não existe regra e regulamento para servir Deus. Regra e regulamento material. É isso que Srilacharya Maharaj está falando. Essa aula é bem comprida, vamos parar por aqui. Amanhã à noite continuaremos a lê-la. Então, para servir Deus, não temos que ficar com pudor de mentir. Se é para o serviço a Deus, vamos mentir sim. Se é para o serviço a Deus, você pode quebrar uma lei material. Não há problema quanto a isso. Isso é palavra, isso é a voz de um devoto puro. E como o Srilacharya Maharaj falou, não sou eu que estou falando isso, isso está nas Escrituras. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Ainda bem que a live não caiu mais, deu para fazer a aula inteira sem cair a live, então isso é um arranjo de Krishna também. Antes de começar o Harikatha, a live estava caindo, caiu hoje 4, 5 vezes, mas na hora do Harikatha não caiu nenhuma vez. Deixa eu olhar então se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto aqui não aparece para mim nenhuma pergunta, nenhum comentário. Tem um comentário aqui do Raghunanda Prabhu, ele fala, né? Shila Krishna Das Babaji Maharaj Ki Jai, Jai. Nós temos que fazer, mesmo que não saibamos quem é, nós temos que falar Jai para o devoto ou a personalidade que está no calendário, que aparece e desaparece. Vamos cantar então a canção de desaparecimento, antes de cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Ela está na página, quem tem um livrinho pequeno já de Kirtan do Templo de São Paulo, procure na parte de canções de dias especiais. Quem tem o livro Kirtan Gaita grande, o PDF, está mais ou menos na página 142, por aí, bem próximo. Quem tem o livro físico, PDF, desculpa, o livro físico, o Kirtan Guide, está na página... Deixa eu procurar aqui. Eibarô Coruna Coro, Vaishnava Gosai, página 144, do livro Kirtan Gaita grande. Então vamos cantar agora. Depois cantamos o Nama Sankirtan Hari Harai. Eibarô Coruna Coro, Vaishnava Gosai.
Vaishnava Goswami Vaishnava Goswami Mutita Pavana Toma Vineke Hona Patita Pavana Toma Vineke Hona Kaharani Kote Kile Apture Ja Kaharani Kote Kile Apture Ja Emona Doyala Prabhu Ke Bhagavata Emona Darshane pavitra karo Darshane pavitra Stane Apurati Tare Harina Hari Stane Apurati Tare Harina Tuastane Apurati Nahi Veda Tomasane Aparate Nahi Veda Tumarohi Koye Sada Govinda Vishra Tomarohi Govinda Vishra Govinda Kohe Namamo Vaishnava Para Govinda Kohe Namamo Vaishnava Para Narotame Kuru Daya Apunar Boli Narotame Kuru Daya Apunar Boli Ture Baru Karuna Kuru Vaishnava Goswami 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 Patita Pavana Toma Vineke Hona Patita Pavana Toma Vineke Hona
Vishnu Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Daya Vaishnava Thakur. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco da transmissão hoje. A última transmissão, né? Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Hare Jai Gosai Kori Charana Banda. Jai Gosai Kori Charana Banda. Jahavite Vignanasha Vistapura. Jahute Vinanasha Vistapura. Jai Gosai Jarmuni Tarada. Jai Gosai Jaramuni Tarada. Asukat Pavaritu Pravanchara. Dasabara Pavarenu Pravanchara. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Yopila. Janame Janame More Yopila. Jai Gosai Jobe Prache Palavaso. Jai Gosai Jobe Prache Palavaso. Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bada Hari Braja Vrinda. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majaya Ma. Shri Guru Vaishnava Pade Majaya Ma. Vaishnava Bhagavata Puriyasa. Shri Guru Vaishnava Bhagavata Puriyasa. Hari Nam Sankirtan Kare Narotama. Hari Nam Sankirtan Kare Yadavadasa. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco hoje, pelo menos aqui da última transmissão. Alguns estão desde a primeira, outros entraram agora. Agora sim, depois que as outras foram encerradas. Então vamos ver quem está conosco. Temos aqui a Malini Devidasi, o Raghunanda Prabhu. Aqui também a Cris assistindo conosco. Deixe-me ver quem mais. A Amrita Devidasi. Eu não sei se a Adipurusha está participando também, porque ela não fez comentário na última transmissão, ela só curtiu. Então, se tiver a Adipurusha também, muito bom. Se não, enfim, né? Ele pode assistir depois, que vai ficar gravado. Temos aqui a Arjuna Krishna Prabhu também conosco. E que aparece para mim são essas pessoas. Ah, temos também aqui a Govinda Mohini Devidasi, que não está, não sei se ela está nessa transmissão, mas numa das anteriores ela estava. Então, vamos ver agora aqui, vocês vão olhar as deidades, enquanto eu olho se tem mais alguém aqui participando conosco. Ah, temos aqui também a de Devika Devidasi conosco aqui, participando. Que aparece para mim são essas pessoas. Então, agradeço a presença de todos, Dandavati Pranam, uma boa noite, até o programa de manhã às 7 da manhã com Mangal Arati, e amanhã continuaremos a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca por Sri Krishna, a Realidade Bela, a Conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy.